Podemos nos sentar, por gentileza. Veja bem, você aqui, você em casa, sobretudo você aqui. Esse horário é um horário crítico, tá? Para nós sacerdotes pregarmos, segunda-feira, depois do almoço. Tem gente que vai só concordando com o padre. É isso mesmo, padre. Você vê algum abençoado dormindo aí, você pode, a pedido do sacerdote aqui, você pode simplesmente dar uma cotovelada no meio da costela, falar: acorda, abençoado. Uma cotovelada espiritual, tá? Não precisa ser tão forte. Meus queridos irmãos e irmãs, que bom receber você aqui. Quem que estava no acampamento PHN, que acabou ficando para participar, levanta a mão. Uma salva de palmas aos jovens, aqueles que estavam no PHN, jovens na idade ou no espírito, né, que estavam aqui no PHN, e muita gente nos visitando. Nós vimos as caravanas, mais uma vez acolho os irmãos sacerdotes, alegria tê-los aqui com a gente, né? E nessa segunda semana das 7 semanas de oração pela restauração das famílias, veja bem, o Evangelho está nos apresentando uma reflexão sobre a realidade da fé. A fé é essencial, não é? Porque sem a fé, diz a carta aos Hebreus, ninguém pode ver a Deus, ninguém pode conhecer a Deus, ninguém pode se relacionar com Deus. A fé é uma virtude infusa, né? A virtude teologal da fé, uma das 3 virtudes teologais, muitíssimo importante. E por que Jesus está falando da fé? Porque no Evangelho, aqueles homens estavam pedindo àquelas mulheres a Jesus um sinal. O que é um sinal? Do grego semeiam, né? O Evangelho de João fala dos 6 semeiam, 6 sinais. Era uma obra, um milagre. Ou seja, Jesus, nós ficamos curiosos, falaram aí que você é um cara bom, um fazedor de milagres, alguém especial. Então nós viemos aqui para ver o espetáculo, o showzinho que o senhor faz. O senhor poderia fazer um sinal aqui para nós? E Jesus já ficou irritado, né? E disse: não, eu não vou fazer nenhum sinal. Vocês precisam crer. Vocês precisam ter fé. O meu sinal, veja bem, vai ser o mesmo sinal do profeta Jonas. O profeta Jonas, quem conhece a história, viveu algumas centenas de anos antes de Cristo, e ele foi enviado para pregar para uma grande cidade pecadora, pagã, chamada Nínive. E essa cidade cometia muitos pecados que desagradavam o coração de Deus, e ele não queria pregar nessa cidade. Ele fugiu, acabou ficando por 3 dias na barriga da baleia, depois saiu, a baleia o cuspiu ali na praia, é uma metáfora, né? E ele foi para Nínive, pregou. Nínive demoraria 3 dias para ser percorrida, em um dia ele percorreu a cidade pregando, e aqueles habitantes de Nínive se converteram, abandonaram o pecado, e Deus tinha ameaçado através de Jonas, né, que se eles não se convertessem, a cidade seria totalmente destruída. Mas eles se converteram, e a cidade foi preservada. Então Jesus disse: olha, eu vou somente mostrar para vocês o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, eu vou ficar 3 dias no ventre da terra, depois de morto, crucificado, e vou ressuscitar. E ele disse depois no final do Evangelho, olha que coisa forte. Jesus disse: olha, não sou eu que vou julgar vocês, não. Sabe quem vai julgar vocês? Os habitantes de Nínive. Porque eles acreditaram na profecia de Jonas, na pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas, sou eu, o Filho de Deus. Jesus estava diante deles, e eles queriam sinaizinhos. É como se estivesse falando: olha, a sua presença aqui não é o bastante para nós. O Senhor é Deus talvez, mas não é o bastante. Faz um showzinho aí, Deus. Faz um showzinho pirotécnico aqui para nós. Gente, isso é muito sério. Tem muita gente que ainda na vida de fé acaba reproduzindo o mesmo infeliz comportamento. Muita gente que tem preguiça de crer, porque no fundo, veja bem, aqueles homens tinham uma preguiça de crer, uma preguiça na fé e uma preguiça moral também, uma preguiça de mudar de vida, porque crer em Jesus não é só um assentimento da razão, não. Exige uma mudança de vida, exige uma mudança de postura, porque se você reconhece que Jesus é Deus e não obedece o que Ele está pedindo, você é um louco, me perdoe. Então por isso que muita gente prefere: eu não aceito Deus, eu não a reconheço. Por quê? Porque no fundo tem uma preguiça moral, tem preguiça de mudar de vida.
Tem gente que fala assim, eu sou muito inteligente para crer. Ah, gente, isso é desculpa de gente preguiçosa que não quer mudar de vida. O Papa Bento XVI, se eu não me engano, ele fala 14 línguas. Se eu não me engano, ele tinha 8 doutorados. Será que ele é inteligente? Não, né? O cara fala 14 línguas, ele fala com você em português, fala um monte de coisa, se eu não me engano. E ele deixou de crer por causa disso? O Papa São João Paulo II, se eu não me engano, falava 13 ou 14 línguas também. São homens inteligentíssimos, que creram em Jesus. Então tem muita gente que se considera pseudo-intelectual aí, e fica usando isso como desculpa para não crer. Ah, é que eu fiz muita faculdade. O Papa Bento XVI fez faculdade, e foi Papa. Santo Agostinho, um dos homens mais inteligentes que já existiu. Santo Tomás de Aquino, São Boaventura e tantos outros homens brilhantes, que foram santos e acreditaram em Jesus. Mas tem muita gente que usa desculpa. Ah, eu sou muito inteligente. Às vezes até nós padres. Eu estudei demais para acreditar na fé do povo. Está dizendo para Jesus, olha Jesus, tudo que o Senhor ensinou, para mim é muito pouco, porque eu sou muito inteligente. No fundo, isso é orgulho, é vaidade, é prepotência. Aqueles homens disseram, Jesus, nós estamos com preguiça de crer, faz um showzinho aí. Eles tinham preguiça de acreditar. Porque veja bem, filho, filha, a fé é uma busca. A fé não é somente algo que você ganha do céu, que cai do céu. Por mais que ela seja uma virtude infusa, que a gente recebe no batismo, ela também é uma busca. E como São João Paulo II dizia na encíclica, na carta apostólica, não lembro se é encíclica, carta apostólica, Fides et Ratio, Deus abençoa o esforço da busca. A fé é uma busca, sabe? E Santo Tomás de Aquino dizia na Suma Teológica, na segunda, que é a segunda parte da Suma Teológica, quando ele fala da fé, né, nas questões 75 em diante, ele fala que para você ter fé, você precisa buscar de duas formas. Você precisa exercitar a sua fé de duas formas. Em primeiro lugar, você precisa exercitar o seu intelecto. A fé exige intelecto. Você tem que ler, você tem que conhecer. Você precisa exercitar a sua inteligência conhecendo os mistérios de Deus, lendo o que a igreja ensina, lendo o catecismo, conhecendo a Bíblia. Então, Santo Tomás dizia, a fé precisa ser buscada na dimensão intelectual, mas também, presta atenção, a fé precisa ser buscada na dimensão emocional, afetiva. Santo Tomás ensinava que além de entender com a cabeça, você precisa fazer uma experiência pessoal, afetiva, com o objeto da sua fé, que é Deus. Agora tem muita gente que tem uma fé preguiçosa, me perdoa, e eu vou dizer para você, a preguiça, me perdoe, é a marca desse nosso tempo. Quem trabalha com internet, eu trabalho muito com internet, eu tenho canal no YouTube, posta homilia todos os dias no canal no YouTube, tem Instagram, tem o Facebook, a gente vê como o povo é preguiçoso. Esses dias uma mulher brigando comigo para saber o horário da missa, eu só escrevi assim, por gentileza, você poderia ler o que está escrito no meu post? Que estava escrito assim, a missa é às 18 horas. As pessoas têm preguiça de ler, gente. Preguiça. Outro dia outra mulher brigando comigo porque eu não falei no vídeo algo que eu tinha falado, só que ela teve preguiça de ouvir o vídeo até o fim. Brigando comigo, você só falou dos homens, eu falei, você falou das mulheres, mas eu tinha falado, eu falei assim, querida filha, porque eu não pensei isso, tá? Você poderia, por gentileza, se eu tivesse com um facão, eu já ia conversar, escuta aqui, mulher, né? Mas a gente é padre, né? Tem que rezar um pouquinho, pedir o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem mesmo com pena e tudo, uma pomba do Espírito Santo, né, sobre nós. Você poderia ouvir o vídeo até o fim, né? Mas, gente, é uma preguiça. Esses tempos atrás nós conduzimos aqui, eu conduzi na Canção Nova, um aprofundamento virtual. A pessoa brigando para receber o link para participar da palestra, e o link está no e-mail dela. Sabe? Uma preguiça de ler, de ver. Não estou falando quem tem dificuldade, porque tem coisa que não é dificuldade, está na cara, a pessoa não lê. Tem preguiça. Olha, gente, eu posto um vídeo assim, por exemplo, hoje. Postei um vídeo. Vou presidir a missa hoje, às 16h30, no santuário, com transmissão pela TV Canção Nova. Sabe qual foi a primeira pergunta no comentário? Padre, vai ter missa hoje? A segunda, padre, que horas que vai ser a missa? A terceira, padre, onde vai ser? A quarta, padre, vai passar pela televisão? Vocês acham que é fácil ser padre? É os meus irmãos ali, eles já devem estar pensando, na minha paróquia é do mesmo jeito, padre. Gente do céu, eu vou dizer, é uma preguiça. Claro que não, vocês que estão aqui, claro. Sim.
pessoas de outros estados, né? Outros países. Mas é uma preguiça, né? Gente, e eu vou dizer para você, é uma preguiça de pensar. Depois, eu fico admirado, quantas pessoas que se diziam católicas, chegam depois de um tempo e falam, agora eu encontrei Jesus, né? Agora eu deixei o catolicismo, porque eu assumi outra religião. Gente, quem fala que deixou o catolicismo é porque nunca foi, porque quem conhece não deixa. Quem conhece de verdade não abandona, por causa de qualquer conversinha mole. Não deixa por causa de qualquer conversinha. Ai, é que nem as pessoas, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa história. Esse dia uma pessoa, ai, que Jesus teve irmãos. Está escrito na Bíblia. Gente, a pessoa não tem noção. A gente que é padre, que estudou hebraico, não sei se os padres lembram um pouquinho ou outro. A gente lembra que hebraico e grego é uma língua que eu vou dizer, né? Mas a gente estuda na teologia. Eu estudei grego e hebraico, tive um professor fantástico, inclusive se estiver me vendo, o professor Sebastião Bezerra, padre Sebastião Bezerra, um homem inteligentíssimo. Quando você estuda hebraico, você vê que o hebraico, por exemplo, era uma língua pobre em substantivos, né? Aquilo que dá nome às coisas. Então você vê, eles chamavam na época de Jesus o mar da Galileia de mar, mas o mar da Galileia é um lago, não é um mar. Por quê? Porque não tinha muitas palavras como no português moderno. Rio, lago, mar, lagoa, cachoeira. Era uma palavra para descrever tudo isso que tinha água. E na época de Jesus, a palavra irmão era usada no hebraico antigo para descrever parentela. Está entendendo? Tanto que no Antigo Testamento, quando fala lá do filho de Labão com o filho de Abraão, que eles eram primos, mas fala que eles eram irmãos. Mas eles eram filhos de pais e mães diferentes. Como é que eles eram irmãos? Está lá no Antigo Testamento. É só você entender. É que naquela época não tinha palavra primo, irmão, primo, segundo. Isso é coisa de língua moderna, gente. O hebraico é uma língua antiga. O aramaico era língua antiga. Só que a pessoa não tem um mínimo de cultura bíblica, não estuda e já compra. É verdade, Jesus tem irmão, sabe? Ai, padre, me dá uma benção para eu entender. Vou dar uma benção com a mão fechada na sua testa. E falar para você, vai ler, abençoado. Aí qualquer conversinha, ai, católica adora imagem. Ah, pelo amor de Deus. Ninguém adora a imagem está lembrando, ó. Eu sei que Nossa Senhora não está aqui dentro. Será que Nossa Senhora está aí dentro? Sei que ela não está aqui dentro, mas eu amo Nossa Senhora, então quando eu vejo, é como quando eu vejo a imagem da minha mãe. Às vezes, eu moro longe da minha família, né? Há muito tempo sou missionário aqui na Canção Nova. Quando eu vejo a foto da minha mãe, me dá uma saudade. Às vezes eu olho com carinho para aquela foto. Essa imagem de Maria, de José e de Jesus me lembra a Sagrada Família. Por isso eu tenho respeito por essa imagem. Mas eu sei que Jesus não está aqui na imagem. Católico não adora a imagem. E quando o Antigo Testamento fala da adoração de imagens, ele está falando dentro de um contexto que muito católico não entende. Naquela época, gente, quando o Antigo Testamento fala não adorarás imagens, é porque o povo pagão, vizinho do povo de Israel, eles adoravam divindades que tinham imagens. Então eles chegavam diante dessas imagens e começavam a se furar com facas, às vezes matavam os próprios filhos diante da imagem, derramavam sangue, eram os rituais pagãos da época, né? E muitos judeus que vieram do Egito começaram a adotar esses costumes dos cananeus, dos povos vizinhos, porque eles queriam ser aceitos pela sociedade, eles queriam ser iguais a todo mundo. Então, Deus deu a lei a Moisés, você não vai adorar a imagem. Mas Deus estava falando daquele paganismo. Deus não está falando de uma representação de alguém que foi fiel como Nossa Senhora, como São Paulo, e que, olhando para a imagem, eu lembro que Nossa Senhora foi humana como eu, claro, preservada do pecado original, com muitas graças, mas que ela foi fiel a Deus e eu também quero ser como ela. Quando eu olho para a imagem de São Paulo, de São José, eu vejo alguém que foi humano, que teve fraqueza como eu, mas que correspondeu à graça e eu quero imitá-lo. Mas agora esses raios, me perdoe, de católico preguiçoso. Católico que quer tudo mastigado, sabe? Eu fico admirado. Nunca vai crescer na fé quem tem preguiça de buscar o conhecimento de Deus. Nunca vai para frente, só anda para trás gente preguiçosa. Você sabia que na Bíblia, no livro de Provérbios, a preguiça não é um pecado passivo, é um pecado ativo. O não fazer nada não é um não fazer, é um fazer o mal. Pessoa preguiçosa nunca cresce na vida. Tem gente que tem preguiça no trabalho, né? Eu tinha um amigo mesmo que ele queria que o mundo morresse, acabasse em barranco para ele morrer escorado, né? Deitado. Preguiçoso que dá uma vida. Ah, casou, tadinha da mulher. Eu já falei, essa mulher ganhou um filho, nem imagina, né?
Até a comida para o pobre ela tinha que fazer, tirar o prato da mesa. O cara tinha uma preguiça, sabe, casado, com filho, mas uma preguiça, cozido, gente. Só que ele era uma pessoa infeliz. Por quê? Porque a esposa o desprezava, os filhos cresceram, o filho mais novo começou a entender quem ele era, começou a desprezar, o pai desprezava, e ele achava que era esperto por ficar escorado nas pessoas. No fundo é uma pessoa infeliz. Por quê? Porque não tem o respeito do próprio filho, sabe? Então Deus hoje está nos chamando, está nos dizendo, eu não vou fazer sinal. Deus já não provou que Ele é Deus ressuscitando dos mortos? Sim ou não? Jesus já não provou que é Deus curando doentes, pregando a palavra, ressuscitando mortos, vencendo a morte por dentro? Sim ou não? Sim, que sim mais fraco é esse? Sim ou não? Ah, bom, o que é isso? Agora, por que muitas vezes eu e você não acreditamos? Sabe? Gente, olha o que o catecismo diz sobre a fé. Presta atenção. Números 2088 e 2089. E, mais uma vez eu digo, existe uma dimensão ativa da fé. Fé não é só esperar que Deus faça. É confiar, mas é fazer o seu máximo. O catecismo diz, número 2088. O primeiro mandamento ordena-nos que alimentemos e guardemos com prudência e vigilância a nossa fé, rejeitando tudo quanto a ela se opõe. Pode-se pecar contra a fé de vários modos. A dúvida voluntária em relação à fé, negligência ou recusa por ter verdadeiro o que Deus revelou e a igreja nos propõe para crer. A dúvida voluntária, a dúvida involuntária, que é a hesitação em crer, a dificuldade em superar as objeções relacionadas com a fé, ou ainda a angústia suscitada pela obscuridade da fé, porque existe uma obscuridade, nem sempre você está vendo Deus agir, né? Quando deliberadamente cultivada, essa dúvida pode levar à cegueira do espírito, mas essa obscuridade nunca pode fazer o caminhante parar, né? Vou trazer com as minhas palavras. Ela precisa sempre nos levar a saltos de fé. Veja bem, às vezes a gente tem dúvida, por quê? Porque você está vivendo um problema em família, estamos na missa da família, e você não está vendo Deus agir. Padre, eu estou rezando pelo meu marido, mas eu não vejo mudança. Padre, eu estou rezando pelo meu filho, mas eu não vejo mudança. Mas mesmo diante da obscuridade, disse o catecismo, a gente precisa dar o salto da confiança da fé. Fazer o nosso melhor e acreditar que Deus vai fazer a parte dele. Porque Deus nunca deixa de fazer a parte dele. E eu aprendi que muitas vezes a gente tem que ousar na fé. Porque fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Nem sempre você vai ver o chão, não. Mas quando você vai colocar o pé, Deus fala, meu Deus, deixa eu colocar o chão, senão esse cara vai se esborrachar, né? Às vezes é preciso ousadia. Eu vejo isso na minha vida. Por exemplo, eu contei várias vezes pela TV Canção Nova o meu testemunho. Eu lembro quando eu fui um jovem muito complicado. Você que não conhece a história do padre, né? Não tem vergonha nenhuma de dizer. Eu fui um jovem muito complicado, que infelizmente muito novinho eu entrei no mundo das drogas. Eu tinha 11 anos quando eu usei drogas a primeira vez. Sabe, fui aumentando no mundo das drogas, fumei, usei tudo quanto é tipo de droga que você imaginar. Entrei em coma por causa de droga com 15 anos. Depois tive outro coma com 16. Fui expulso de uma escola por causa de droga. Só ouvia rock satânico na minha casa, um jovem adorável, né? Minha mãe que o diga. E diante disso eu lembro que a minha mãe, ela sempre rezava o rosário por mim, né? Eu chegava de madrugada, chapado em casa, ela estava lá rezando o rosário. Mas o que eu percebo olhando para a fé da minha mãe? Que a fé da minha mãe não foi só uma fé da minha mãe, do meu pai, que rezou e esperou Deus vir e fazer um milagre, né? Foi uma fé que orava, mas uma fé também que trabalhava, uma fé ativa. Eu lembro que a minha mãe colocava na Canção Nova a televisão e saía para eu ficar vendo, e falava, assiste isso aí, menino, né? Entrava num ouvido e saía no outro, né? Mas ela estava lá. E às vezes ela ia falar com a minha professora, às vezes ela pedia ajuda para a igreja, ela ia conversar com o padre, ela nunca ficou acomodada, vai acontecer um milagre, o anjo vai vir e vai libertar o meu menino e ele vai se tornar padre. Não, ela fez o que ela podia e o que ela não podia. Ela nunca ficou parada, sabe, porque ela entendeu que a fé é busca. E ela começou a se fortalecer, começou a assistir a Canção Nova na época, isso há muito tempo atrás, viu? Você que é mais jovenzinho, naquela época a televisão não era fininha como a de hoje, viu? A televisão parecia um Gol, assim, com uma rede atrás, né? Tanto aquele negoção. Enfim.
E ela começou a buscar instrução, aprender a rezar com a canção nova, aprender a ler a Bíblia, aprender a tomar posse das promessas de Deus na Bíblia. E começou a se instruir, a buscar meios para ela estar forte. Porque veja bem, o erro de muita gente que está ajudando alguém nas drogas, alguém na dificuldade, é que a pessoa, em vez de ficar forte para ajudar a pessoa que caiu, ela cai junto. Não é? Você que quer ajudar alguém em depressão, você não tem que entrar em depressão para ajudar essa pessoa, você tem que estar de pé para ajudar essa pessoa. Você não tem que entrar no vício para ajudar quem caiu, não. Você tem que se fortalecer, buscar força em Deus, sabe? E minha mãe foi aprendendo com a canção nova, aprendendo ali pela televisão, do jeito dela, na simplicidade. Ela ia conversar com um padre, um grande amigo, o padre Toninho, que hoje está lá perto de Londrina, eu esqueci o nome da cidade perto de Londrina, né? O Toninho Naufel, que ia conversando com a minha mãe, explicando, e quanto mais ela buscava, parece que mais eu piorava, gente. Mas ela nunca parou, ela nunca deixou de acreditar em mim em nenhum momento. Eu deixei de acreditar em mim mesmo em muitos momentos. Eu achei que eu ia morrer, porque meus amigos começaram a morrer. Eu já tinha entregado os pontos. Mas a minha mãe nunca desistiu. Ela deu o salto da fé, ela acreditou mesmo sem ver. Ela rezou. Até um dia que eu fui chamado para participar de um retiro da igreja, um grupo de jovens. E lá eu tive o meu encontro pessoal com Jesus Cristo. Fui batizado no Espírito Santo, venci as drogas. Mas porque a minha mãe não parou, a fé dela não foi preguiçosa. Ela buscou meios para ela se fortalecer. Com dificuldade, com batalha, claro. E ela buscou meios de me ajudar. Ela buscou rezar, ela buscou se fortalecer. Porque a fé é uma busca. A gente não tem que, se ela tivesse ficado parada, como esses homens do Evangelho, ó Jesus, vem e faz um sinal aqui, vai. Nada teria acontecido, talvez eu não estivesse mais vivo. Mas ela não ficou parada, ela foi atrás. Porque eu vou dizer para você, Deus sempre quer te ajudar. Deus sempre pode mudar a sua família. Deus sempre pode fazer a sua vida melhor. Se isso não aconteceu, o problema não está nele, está em você que está buscando pouco. O problema nunca está em Deus. Ai, padre, mas não aconteceu. Reza mais, busca mais. Ai, mas não aconteceu. Coloca o seu rosto, sua cara diante do Santíssimo e clama a Deus, que você vai ver o milagre acontecer. Se você está sofrendo, reze mais, busque mais, faça mais encontros, assista mais palestras na internet, no YouTube, assista mais a canção nova, busque mais a Deus, porque a fé é busca, não é sinal. Não queira ver o sinal para acreditar, creia sem ver o sinal, que o sinal vai te alcançar no caminho, porque Deus está preparando milagres para você e para sua família, coisas novas para você e para sua família, mas você precisa caminhar. Você precisa crer, você precisa sacudir a poeira e fazer o seu melhor. Se o filho é teu e está dando problema, não espera um padre vir resolver. O problema é seu. Cata o touro pelo chifre e resolve. Busca em Deus, Ele vai te mostrar o que fazer. Mas não fica parado esperando cair do céu. Não fica esperando o sinal vir do céu. A hora é agora. Deus está pronto para te atender. E aqui nessa missa, nessa tarde, você aqui, você em casa, os ouvidos de Deus estão abertos para você hoje. Ele vai ouvir o que você quer pedir hoje. Ele pode atender você hoje. E nada é impossível para Deus. Nada. É muito difícil para você? É muito grande? Para Deus não é. Para Ele, ó, é isso aqui. Mas você precisa esgotar todas as possibilidades. Porque quando o difícil se torna impossível, aí Deus começa a agir. Não desanima. Vamos ficar em pé? Levanta os seus braços comigo, daqui a pouco o Emanuel vai preparar uma canção, já preparou com certeza para a gente cantar, mas levanta os seus braços comigo.